Olá! Hoje a gente vai mergulhar nas regras sobre a duração do trabalho aqui no Brasil. Vamos usar uns materiais de uma apresentação sobre o tema, focando no que a CLT e outras leis trazem de mais importante. A ideia é entender mesmo a base de como o tempo de trabalho é organizado. Ok, vamos desvendar isso. E é um tema fundamental, né? Porque, no fundo, essas regras tentam achar um equilíbrio Equilíbrio entre o que exatamente? entre a necessidade de produção das empresas e, claro, o direito do trabalhador ao descanso, à vida pessoal. Elas definem limites, compensações, é essencial conhecer. Certo. Então, para começar, qual é a regra geral, o padrão de horas? Bom, o padrãozão mesmo, que vem da Constituição e da CLT, é aquele: 8 horas por dia, no máximo 44 horas por semana. 8h44. Ok. Mas logo de cara já existe uma alternativa importante, que é o trabalho em tempo parcial. Ah, o tempo parcial. Como ele funciona na prática? Basicamente, tem dois cenários principais no tempo parcial. Se for uma jornada de até 30 horas na semana, aí não pode fazer hora extra nenhuma. Entendi. Até 30 sem extras. Isso. Agora, se for um contrato de até 26 horas semanais, aí sim, permite fazer hora extra. Até 6 horas a mais por semana. E o salário? O salário, claro, é proporcional, comparado a quem trabalha em tempo integral na mesma função, né? Faz sentido. E um ponto importante: se o empregado já está na empresa, para ele mudar para esse regime de tempo parcial, ele precisa concordar. E normalmente isso passa por negociação coletiva também. Entendi. E o controle? Como as empresas sabem quanto tempo cada um trabalhou? Como funciona o registro? Olha, a lei obriga as empresas com mais de 20 funcionários a ter um controle de ponto. Mais de 20, certo. E isso vale também para os empregados domésticos, tá? Desde a lei complementar de 2015. Mas atenção, aquele cartão de ponto britânico, sabe? Com horários iguaizinhos todo dia, entrada e saída cravadas. Ah, sei, aquele sem nenhuma variação. Exato. A Justiça do Trabalho olha para isso com desconfiança. A presunção é que não é real, sabe? E aí inverte. A empresa que vai ter o trabalho de provar que a jornada era aquela mesmo. Interessante essa desconfiança do horário perfeito. Existe alguma forma mais flexível de fazer esse registro? Menos rígida? Sim, sim. A lei permite o que a gente chama de ponto por exceção. Ponto por exceção. Precisa estar previsto em acordo, mas a ideia é simplificar. Em vez de marcar todo dia entrada e saída, você só anota o que foge do normal. Atrasos, faltas, horas extras. Ah, facilita o dia a dia, imagino. Exato. Menos burocracia no registro rotineiro. Falando em regras e exceções, nem todo mundo segue esse controle de horas, né? Tem gente que fica de fora. Isso mesmo. O artigo 62 da CLT é famoso por isso. Ele lista quem não está sujeito a essas regras de duração do trabalho. E quem são eles? Bom, primeiro, quem faz trabalho externo que seja incompatível com fixar um horário. Tipo, um vendedor externo que faz a própria rota. Isso tem que estar anotado na carteira de trabalho. Certo. Trabalho externo incompatível. Quem mais? Depois, os cargos de gestão. Gerentes, diretores, chefes de departamento. Mas não é só o nome do cargo, tá? Tem que ter poder de mando de verdade, um salário diferenciado. Entendi. A gestão com poder real. E, por último, uma categoria que cresceu muito: os teletrabalhadores que são contratados por produção ou por tarefa e não por hora trabalhada. Home office por tarefa, por exemplo? Exatamente. Se o contrato é focado na entrega e não no tempo conectado, ele entra nessa exceção. E qual a consequência prática de estar nessa lista do artigo 62? Olha, o fascinante aqui é a distinção que a lei faz. A consequência é grande. Esses empregados não têm direito a receber hora extra. Nenhuma hora extra. Nenhuma. E nem adicional noturno, nem aqueles intervalos obrigatórios que a lei geral prevê, sabe? Intervalo para almoço, descanso entre jornadas. Nossa, é uma diferença considerável. A lógica por trás disso é que, pela natureza do trabalho ou do contrato, não faria sentido esse controle rígido de horário para eles. Entendi. Agora, mudando um pouco de foco. E aquelas situações em que o empregado não está exatamente produzindo, mas está ali esperando ordens, tipo prontidão e sobreaviso. Mas aplicáveis a outros casos por analogia. Na prontidão, o empregado fica dentro da empresa, aguardando um chamado. Dentro da empresa. E quanto tempo e quanto recebe? Pode ficar no máximo 12 horas nessa condição e recebe 2/3 do valor da hora normal dele. 2/3. E o sobreaviso? No sobreaviso, ele fica em casa ou em outro lugar,
mas precisa ficar disponível, aguardando ser chamado a qualquer momento. O limite é de 24 horas nessa escala e ele recebe 1/3 da hora normal. 1/3, então menos que na prontidão. Exatamente. Mas olha, um ponto que sempre gera dúvida. Só o fato de usar um celular da empresa ou um tablet não configura automaticamente sobreaviso, tá? Ah, não? Não. O tribunal entende que é preciso provar que aquilo realmente limitava a liberdade de ir e vir do empregado. Não é só ter o aparelho. Entendi, tem que haver uma restrição real. E o tempo de ir e vir para o trabalho, o deslocamento, conta como hora trabalhada? Lembro que isso dava muita discussão. Dava mesmo. Mas a reforma trabalhista de 2017 mudou isso de forma bem clara. E como ficou? Agora, a regra é: o tempo que você leva de casa para o trabalho e do trabalho para casa, não importa como você vá, ônibus, carro, a pé, ou mesmo transporte da empresa, esse tempo não é considerado tempo à disposição. Então não conta na jornada? Não conta. Não entra no cálculo para hora extra, nada disso. Isso mudou entendimentos antigos dos tribunais. Aquelas súmulas sobre o assunto ficaram desatualizadas. Certo. E ainda sobre regimes específicos tem a jornada 12/36. Muita gente trabalha assim, né? Em hospitais, segurança. Exato, bem comum nessas áreas. Funciona assim, a pessoa trabalha 12 horas seguidas e depois tem 36 horas de descanso. 12/36. E como isso pode ser combinado? Pode ser por acordo individual, escrito direto com o empregado, ou por meio de negociação coletiva com o sindicato. E os direitos nessa jornada? Intervalo, feriado. Os intervalos para descanso e alimentação dentro das 12 horas têm que ser concedidos. Se não forem, têm que ser pagos como hora extra. E um detalhe importante: os pagamentos de domingos e feriados trabalhados já são considerados compensados pelo próprio regime e descanso de 36 horas, então já estão incluídos no salário mensal. Ah, e tem a questão do adicional noturno. Quem trabalha à noite, na 12/36, tem direito ao adicional. Certo, adicional noturno é devido. Sim, mas não se aplica aquela regra da hora noturna reduzida. Para a noturna reduzida, o que é isso? É que, para o trabalhador urbano comum, a hora trabalhada entre 22 horas e 5 da manhã não tem 60 minutos. Ela tem 52 minutos e 30 segundos, para fins de cálculo. Isso faz a jornada noturna acabar mais cedo ou gerar mais horas. Entendi, mas na 12/36 não tem essa redução? Não tem. A hora noturna na 12/36 é de 60 minutos mesmo. Só recebe o adicional. Falando em trabalho noturno, quais as diferenças entre o urbano e o rural? Você mencionou o urbano agora. Isso. No urbano, como eu disse, é das 22 horas às 5 da manhã, o adicional é de 20% e tem essa hora reduzida de 52 minutos e meio. E no campo? No campo, a lei do trabalho rural define diferente. Para quem trabalha na pecuária com gado, a noite é das 20 horas às 4 da manhã. Para quem trabalha na lavoura, agricultura, é das 21 horas às 5. Horários diferentes. E o adicional? O adicional no campo é maior, 25%. Mas, em compensação, não existe a hora noturna reduzida no trabalho rural. Interessante essas diferenças. Para a gente fechar, vamos pensar num exemplo prático. Ajuda a fixar, né? Com certeza. Imagina um funcionário, o Pedro. Ele bate o ponto para ir embora, mas continua na empresa por um tempo depois. Um dia, ele fica porque está tendo tiroteio lá fora, por segurança. Outro dia, por causa de uma chuva muito forte. Às vezes, ele participa de um culto religioso que acontece na empresa, mas é voluntário. E todo santo dia, ele é obrigado a trocar o uniforme lá dentro depois de bater o ponto e leva uns 20 minutos nisso. A pergunta é, desses tempos que ele ficou lá depois de bater o ponto, qual deles poderia gerar hora extra? Aqui é onde fica realmente interessante. É um ótimo exemplo. Se conectarmos isso ao quadro geral, ao que a lei diz sobre o que é tempo à disposição do empregador, a resposta fica mais clara. E qual seria? Bom, o artigo 4º da CLT, depois da reforma, diz que não se considera tempo à disposição quando o empregado fica na empresa por escolha própria, para buscar proteção pessoal, tipo o caso do tiroteio ou da chuva forte. Ah, então esses não contam. Não contam, e nem práticas religiosas voluntárias. Também não é tempo à disposição. Certo. E a troca de uniforme? Aí é diferente. A lei diz que o tempo gasto para troca de uniforme, quando é uma exigência da empresa que seja feita lá dentro, conta assim como tempo à disposição.
Mesmo depois de bater o ponto? Mesmo depois. Se é obrigatório trocar lá, conta. Então, no caso do Pedro, só esses 20 minutos da troca de uniforme é que seriam considerados para calcular a hora extra. Entendi. Só a troca obrigatória. Faz todo sentido. Então, o que tudo isso significa? Recapitulando rápido, vimos a regra geral de 8/44, a opção do tempo parcial, como funciona o controle de ponto e quem está fora disso, né? Aquelas exceções do artigo 62. Exato. E também os regimes especiais como prontidão, sobreaviso, a jornada 12/36. Isso, e como o tempo de deslocamento não conta mais, as regras do trabalho noturno, urbano e rural e esse exemplo prático do Pedro. Foi uma boa passada pelos pontos principais, né? E sabe, isso tudo me faz pensar. No quê? Com o mundo do trabalho mudando tão rápido, muito home office, modelos flexíveis surgindo, como será que essas definições que a gente discutiu, tempo à disposição, controle de jornada, vão precisar evoluir? É uma ótima pergunta. Como a gente vai continuar garantindo um equilíbrio justo, né, entre a flexibilidade que a tecnologia traz e a necessidade de proteger os limites do tempo de trabalho das pessoas? Fica aí a reflexão para o futuro.